Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Estamos aqui mais uma vez, no início desta manhã. Iniciamos também essa semana, que bom, refletindo, meditando a palavra de Deus, também nos preparando aí para recebermos a nossa bênção e convidamos você para participar conosco. O evangelho de hoje é de Mateus 13, 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pegou e a semeou no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, com certeza fica maior que, quando cresce, fica maior que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até tudo ficar fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas. As multidões dele nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos amigos e amigas, aqui Jesus no Evangelho de hoje vem chamar a atenção para nós que na semana passada, se nós podemos lembrar, Jesus foi questionado pelos seus discípulos por que ele falava só em parábolas, né? Se não me engano, na quinta-feira passada. E hoje o Evangelho, continuando esse capítulo do Evangelho de São Mateus, Jesus retoma essa questão aqui dos ensinamentos através de parábolas. E hoje ele ensina aqui de 2 ensinamentos, né, que é o ensinamento da semente de mostarda e da porção de fermento. Interessante que Jesus ele faz questão de destacar aqui, né, que a semente de mostarda é a menor de todas as sementes, mas que quando semeada, plantada, ela brota, cresce e se torna um arbusto, onde que dali podem colher-se as mostardas e também os pássaros vêm para fazer os seus ninhos. Então serve também de abrigo para os pássaros do céu. Para mostrar assim para nós, disse Jesus, ele está contando essa parábola, que o reino de Deus, mesmo que ele seja pequeno no seu início, mas se ele é plantado, se ele é semeado, ele vai crescendo, vai ganhando corpo, vai ganhando espaço e vai abrigando também, né? E serve de alimento também para os pássaros, serve de alimento também para cada um de nós. O reino de Deus ele vai também se manifestando como esta semente de mostarda. É pequeno no início, mas quando plantado ele vai criando corpo, vai crescendo, vai se expandindo. Também Jesus aqui ele usa a comparação, né, do fermento, né? Interessante que o fermento é a menor quantidade que se coloca na farinha. Então se coloca até outros ingredientes, muito mais misturado na farinha de trigo, para fazer o pão, e o fermento é a menor quantidade, a menor coisa que em quantidade, em proporção que você bota no meio da farinha. E ali ele mesmo sendo pequena a quantidade, mas quando ele misturado entre a farinha, disse Jesus, ele vai crescendo, vai levedando aquela farinha e ele vai fazendo que aquela farinha seca, aquele monte de farinha seca se transforme em quê? Em pão. E aquele pão transformado pelo fermento, às vezes a gente nem se dá conta, né? Porque a farinha, mesmo misturada com a água, com os demais, o azeite, o sal, o açúcar que vai ali, os demais condimentos para se fazer o pão, ela se torna uma massa seca que ninguém, né? Não deixa de ser um punhado de massa seca, mesmo com água, com tudo, mas ela não se transforma em pão. Mas o que é que transforma em pão é o fermento. E que é a menor quantidade, que é a menor coisa que é colocada no meio ali. Então, para mostrar mais uma vez que quando o reino de Deus ele está no meio do mundo, no meio de nós, ele tem esse poder de transformação, de mudança. Transforma aquilo que é seco, aquilo que não tem sabor, aquilo que não tem gosto, em algo saboroso, em algo que tem gosto, e também algo que é tão importante e que é um dos símbolos da nossa
da alimentação básica nossa, que é o pão. Então veja a importância assim do reino de Deus também. Ele precisa ser esse sinal, esse símbolo, essa presença de Deus no meio de nós. E deve ser também esse essencial para o nosso sustento, para a nossa alimentação, para a nossa vida como cristãos. Por isso, que nós tomemos consciência que nós cristãos, que somos chamados a implantar, a semear o reino de Deus no mundo em que nós estamos, mesmo que nós, por vezes, não sejamos a maioria, podemos ser até a minoria, mas se nós damos testemunho, nós somos fiéis aos ensinamentos de Jesus, vivemos, praticamos e testemunhamos, com certeza esse reino vai crescendo e ele vai transformando as realidades por onde nós passarmos. É isso que Jesus espera de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarce.